gosta dessa brincadeira aí. Olha lá, galerinha, mais uma questãozinha, tudo questão da UFSC, né, com pequenas alterações, algumas possivelmente sem alterações. Então, ó, questão 7 do nosso simulado. A figura mostra as forças Q igual a 10 newtons, R igual a 70 newtons, S igual a 20 newtons, T igual a 40 newtons, que atuam sobre uma barra homogênea com peso de 30 newtons e com 2 metros de comprimento, que tende a girar em torno do ponto O. Então pode ter um pino ali, ela pode girar em torno do ponto O. Assinale as proposições verdadeiras. 01. O momento da força T em relação ao ponto O é igual a 0. A força T está atuando no ponto O, né? Qual é o braço da alavanca então? 0 vezes uma força, 0. O momento da força S em relação ao ponto O é igual ao momento da força R em relação ao ponto O. Para eu poder calcular o momento da força R em relação ao ponto O, eu vou ter que decompor a R em RY, né? Aceitam que só RY faz esse momento? Então o momento da força R vai ser RY vezes braço de alavanca. Quem é RY? Vamos ver, é a força original vezes sem ângulo seno de 30. Ele disse que o R valia 70 vezes 0,5, RY vale 35 newtons. Momento da força R é 35 e como a barra toda tem 2 metros, o braço de alavanca é 2 metros, o momento de R dá 70 newton-metro. Beleza? Ele comparou com qual? O da S. Oba, a S é perpendicular, né? Amém. O momento da força S é a força S multiplicada pelo seu braço de alavanca. Como a força S tem 20 newtons e o braço de alavanca é de 2 metros, o momento da força S 40 newton por metro. Detalhe, um deles gira no sentido anti-horário, o outro gira no sentido horário. Então tu vê, nem precisa ter calculado. Né? Calculei de tosco que eu sou, porque momento é uma grandeza vetorial. Para o momento ser igual tem que girar para o mesmo sentido também. Certo? Vamos supor que, vamos torcer que esses cálculos tenham valido de alguma coisa. 0,4. O momento da força Q em relação ao ponto O tem módulo igual a 20 newtons por metro. Dá vontade de dizer que é, né? 10 vezes 2, né? Mas o braço de alavanca é 0, porque o braço de alavanca é a distância entre a direção de aplicação da força e o ponto de giro. Deverias pensar também que empurrar naquela situação não vai fazer girar. Concorda comigo? 0,8. O momento do peso da barra em relação ao ponto O é igual ao momento da força R em relação ao ponto O. Só se for em módulo, né? Porque o peso da barra gira nesse sentido aqui, né? Concorda comigo? Só se for em módulo, só para ver, o peso é 30. 30 vezes 1 dá 30, nem em módulo fechou. Então, a barra está em equilíbrio de rotação, só se o momento resultante for 0, né? Essa aqui o momento deu 0, aquela lá o momento deu 0, dessa aqui eu já calculei o momento, né? E do peso também, né? O momento do peso foi 30 vezes 1, que é 30 newton-metro, no sentido horário, né? No sentido horário eu tenho 30 mais 40, que dá 70, e no sentido anti-horário 70, 70 menos 70 está em equilíbrio de rotação. Está em equilíbrio de rotação em relação ao ponto O. 32. O momento resultante em relação ao ponto O é nulo. É isso que é estar em equilíbrio de rotação, né? Certo? A gente acabou de verificar que o momento resultante é nulo. Então ficamos com 49. Beleza. Faltou 32 é 1. Ah, 16 eu fiquei na dúvida. Será que é a mesma coisa? Mas galera, ó, é importante isso agora, tá? Tu vê o seguinte, tu tá vendo questões muito similares com estilo.
E aí tu já tem que estar uma olhada no que tu acha que tu tá bobeando ainda pra gente afinar agora nesse final. Vocês me falaram que é 13, 14 e 15, não é? Os vestibulares. Se for pensar, cara, nós estamos na reta final. Qualquer atleta nessa vida é no final da competição que ele fica top. Então agora nós temos que aproveitar esses últimos quase um mês que nós temos para fazer todas as questões possíveis da UFSC e focar nessa ideia.